deixa eu gravar. Ô, professora, Oi, pode dizer. a Jéssica arrumou lá um negócio lá, será que... Já assisti. Já. Só faltava vocês e... Deixa eu ver aqui. Não, faltava assistir a de vocês e eu tô esperando até as 11 horas a da Tânia e da Débora, né? Que não mandaram ainda, porque a Tânia disse que estava sem o notebook dela, então por isso que ela não tinha gravado. E do Rony, né? Que eu tô aguardando. Então aí a de vocês rapidinho eu assisti, né? E quer ver, ó, tá até aqui já. Já até passei nota já. Pra Já? Aham. Sério? Ó, Aí a minha ficou muito ruim, professor. Professora, fala aí. Não. Ai, meu Deus. Ó, Thaís, a Oi. aluna é tudo igual, minha filha tá falando aqui, ó. Então, ó, a da Thaís foi a mais baixa, porque a Thaís, né, na pressa de fazer, a Thaís mais pegou e jogou tudo lá escrito, Foi, né, Thaís? Não, entendi. Aquele dia eu tinha ido na consulta, fui fazendo. Não, eu sei, mas valeu a boa vontade, né, que você teve, pelo menos reuniu coisa importante. A sua foi 8,2, ó, uma nota muito boa, entendeu? Tá bom, tá Os bom. outros tá acima disso, mas uma nota muito boa pelo que você apresentou, pelo menos estava tudo lá, né? Não estava uma coisa... eu montei um slide, né? Acho que foi mais na hora de falar, que eu tinha que estudar um pouco mais, né? Então, mas mesmo assim, você reuniu coisas importantes e isso foi relatado na hora da correção, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Então, aí a única coisa que ficou mesmo foi essa dupla, que foi a Tânia e a Débora, e do Rony. E a da Érica e da Jéssica eu não consegui abrir, porque elas tinham gravado de forma privada, e aí eu não consigo mesmo, não assiste. Você bota lá no YouTube e parece só a tela preta, né? Não dá para rodar. Mas deu tempo de corrigir tudo. Então tá uma correria agora a gente vendo tudo isso, tá? Mas foram muito bem, sim. Graças a Deus. Eu não me preocupo com vocês, eu sei que vocês sempre dão conta do recado, né? Hoje, então, é a última aula que a gente tem. E seria para falar, então, sobre artrópodas aí de interesse médico e médica, né? Interesse médico e médico veterinária também, tá? Então, eu tenho um arquivo para apresentar rapidinho para vocês, mas é para... eu vou jogar depois lá na plataforma esse arquivo e depois vocês leem, tá? A gente, para hoje também, além de tratar desse conteúdo, a gente tinha a segunda formativa também exposta no dia de hoje, tá? E como aí a gente vai ter uma semana mais apertada de bimestral e já está próximo, hoje, vocês teriam só hoje e amanhã para estar mais com a cabeça livre para fazer essa formativa. Gente, eu vou baixar aqui porque o pessoal dos outros cursos aqui começa a mandar mensagem para a gente na hora de aula da gente, né? Então vamos baixar. Aí, então, pessoal, ó, só os cachorros agora, né? Fecha a janela para mim, Amanda, por favor, as duas. Aí, pessoal, então, que eu tenho para propor para vocês, né? Como tá curtinho, né? Eu posso dar os 7 dias tranquilo para que vocês façam, então, essa formativa, tá? Começa hoje e aí vocês têm até o final da semana que vem para fazer. Que são 7 dias, está dentro do tempo de eu corrigir e colocar nota. Mas também... Gente, um segundo para eu fechar a janela da cozinha. Ai, agora é terrível, né, esses cachorrinhos. Ou então, pessoal, eu vou dar, ou então vocês trocam, se preferirem, então, eu posso fazer a avaliação decorrente das atividades que vocês fizeram, tá?
quanto mais atividades fizeram, mais vai chegar próximo da nota de 10. Só que daí eu preciso de uma quantidade de alunos aí que passe da metade dos alunos que aceitem isso, entendeu? Porque as atividades que a gente dava lá como presença sempre foi um questionamento, né? Sobre os conteúdos. E é uma forma também da gente avaliar, tá bom? Então, eu posso tirar de dentro daquelas questões lá. Ah, ó, eu mandei 12 atividades no total de aulas até hoje. Então, quem fez as 12 ganha lá os 10, né? Quem fez 8 vai ganhar 80, quem fez 7 vai ganhar 70. Então, mais ou menos a gente vai ver baseado nisso, para que vocês não façam outra avaliação e fiquem mais tranquilos então para fazer a bimestral. Quem mais está aí na sala? A Jéssica está aí, a Thaís, a Élica. Fabiana e Ana. E a Cástia. Temos 5, então? Aham. Sim, professora. E nem vocês que estão aí, o que vocês querem? O que vocês querem, Ana? O que vocês acham melhor para vocês? Eu cheguei no final da proposta, prof. Quem? Quem é? A Fábio. A Fábio. Oi, Fábio. Então, eu estava falando assim, a gente teria uma segunda formativa marcada para hoje, mas que vocês já vão começar as bimestrais semana que vem. Então, mesmo tendo tempo de 7 dias, até na outra sexta para vocês fazerem, vocês já vão estar ocupados com as bimestrais, né? Então, o que eu digo é o seguinte, vai pela porcentagem de aulas que vocês responderam, porque como eu dei atividade como presença, é a mesma coisa também que avaliar, né? Sobre aquele assunto que eu dei aquele dia. Então, eu faço, então, em relação às questões que eu dei como atividade de presença, como formativa 2. Por mim, pode ser essa opção. Eu apoio, assim. Eu também prefiro isso. É? Tá. Eu acho que, no geral, acho que talvez fique melhor. O Matheus também deve achar melhor assim também, né? Eu acho que sim, prof. Aham, aham. Acho que não vai prejudicar quem às vezes não realizou algumas. E também a gente está com o tempo curto, né? Porque vai ser muito pouco também, porque ter a maioria realizado, fez, né? Muito poucos não fizeram. E agora, no finalzinho, quem não tinha feito também fez. E outra coisa, eu vou lembrar. Vão lá e olhem lá o que não tem ainda a resposta de vocês, mesmo que foi formativa em grupo. A Fabi fez junto com o Matheus. Mas aí só o Matheus postou, tá entendendo, o Fabi? Você vai lá e fala, atividade postada pelo Matheus. Só isso. Eu postei também. Isso, então, certíssimo. Ô, professora. Oi. Mas daí, tipo assim, igual lá no meu, lá eu coloquei só o link. Tem que colocar isso aí, atividade postada. Foi a Jéssica que postou. Ou pode deixar do jeito que tá? Ela postou e você não postou nada. Não, eu postei, mas eu só coloquei o link. Não coloquei nem meu nome, nem o dela. Não tem problema, porque agora eu já sei que vocês fizeram juntas, né? Porque você também falou no WhatsApp. Aí eu fiquei sabendo. Exatamente. Mas o importante é isso, porque nenhuma das duas, acho que a Jéssica, né, que me avisou, eu e a Érica, não sei o quê, a Jéssica. E aí, então, aí eu sei quem fez com quem, você entendeu? Mas assim, lá na plataforma, na hora que eu abri a atividade, então todo mundo tem que ter um arquivinho lá para pelo menos provar. O Felipe, o Bruno, o Gustavo foram os primeiros que me mandaram, mas não tem um lá. Eles me mandaram no WhatsApp aqui, ó, mas nenhum postou na plataforma. Entendeu? Então, como presença, se, por exemplo, alguém for lá falar assim, mas como que você deu presença se nenhum deles entrar na plataforma nesse dia da avaliação, né? Então, aí fica meio complicado. Mas eu andei mandando alguns recadinhos, né? Mais individuais para um e para o outro, que estava aí precisando realmente, coloca lá para não ter tanta falta, coloca lá porque sua atividade não está postada, né?
vai apurar um pouquinho. Tem gente que está preparando ainda a formativa tá gravando para enviar para hoje ainda, né? Uma correria danada. Então, é complicado deixar, às vezes, acumular e tudo mais. A gente sabe que acontece problemas, mas, que nem a gente falou, aconteceu, gente, ó, avisa logo, professor, ó, tô com um problema assim, assim, assado. Grava na câmera do celular e manda pelo WhatsApp para mim, né? Ou então pede para um amigo, ó, entra lá com o meu RA, pelo amor de Deus, e posta para mim. Vocês têm que fazer esse tipo de coisa quando acontece, né? Fala, ó, por favor, posta lá para mim a minha atividade, porque eu tô, né, com problema. Porque às vezes para usar também muito, usar o 4G, né, a pessoa vai ficar, né, aí totalmente sem crédito e tudo mais. Então, tentar fazer essas coisinhas para cada um ajudar o outro, que vocês já estão terminando também o curso, né? Então, falta bem pouquinho. E daqui a pouquinho nós temos o nenê da Bárbara amanhã, né? Aparecendo. Aí a Bárbara acho que nem volta mais, né? Esse ano. Mas a Ana Paula Fogagnoli, que vocês conhecem, vai cuidar então da coordenação. Mas vai acabar tudo certinho, tudo tranquilo, tá? Então, a gente pode marcar para fazer assim, então, né, gente? Qualquer coisa, depois vocês avisem os alunos também, tá? E comentem a respeito, então, dessa segunda formativa que eu vou explicar lá, tá? E aí, todo mundo vai ter que dar um retorno para mim que aceita aquilo lá, tá bom? Tá ok? Prof, mas daí Professora, como que a gente vai vai ter que aceitar, esperar todo mundo concordar para valer isso ou não? Eu acredito que acho que a maioria vai querer, né? Então, eu acho que vai estar tranquilo. Acho que eu já vou colocar. Ô, Noca, Oi. é o seguinte, que nem eu estava falando para elas que hoje a gente teria a segunda formativa. E como segunda-feira vocês já começam a fazer a bimestral, então ter uma formativa para carregar junto nessa semana ia ser meio, né? Meio assim, aborrecida a coisa, né? Então, eu falei para que eu olhe em relação às atividades que vocês fizeram de presenciais, porque as aulas foram com alguns questionamentos sobre né? Sobre os conteúdos e tudo mais. E isso até já é uma forma da gente poder avaliar também, entendeu? Então, aí eu faria essa aula. E também pela porcentagem de presença que teve. Quanto mais se fez todas, mais pertinho do nota 10 vai estar. Entendi. Tranquilo? Ok. Então tá. Você tá até de jalequinho ainda, Nock? Eu tava Ai, que loucura, professora. Né? Só Deus. Fazer o quê? Mas tudo dá certo. Apesar de que acho que esse ano a gente não volta mesmo, né, gente? Presencial. Eu Acho que não. Tá difícil, né? Enquanto não vira essa vacina, tá meio complicado, né? Vamos ver. E será do ano que vem, né, professor? Também. Então, a gente está aguardando essa vacina aí, que estão prometendo, né, para o início do ano, né? Então, se der certo dela vir realmente, aí acho que dá tudo certo de voltar, né? É verdade. É isso mesmo. Mas tudo dá certo. Deixa eu só mostrar. Gente, eu vou só mostrar, então, o arquivo que eu vou enviar para vocês. É esse aqui, tá? Então, eu montei ele de uma forma bem tranquilinha, tá? Que é sobre, então, esses insetos de importância médica e médico veterinário, tá? Então, fala principalmente desses insetos, então, que vão causar, então, doenças, sejam em humanos ou também, né, em animais, e que aí a gente apresenta, então, esses insetos, né, que são os vetores, portanto, dessas doenças, e a gente vai mostrar quem são esses insetos importantes na medicina humana,
onde eu apresento aí alguns, né, que são os percevejos que podem levar a doença de Chagas, filariose. Nós temos alguns dípteros, né, que o mosquitinho palha, que acaba levando, picando e levando a filariose, que é a elefantíase, portanto, oncocercose, um outro mosquitinho bem pequenininho, que é o borrachudo, que morde a gente, que, né, ou a gente está na grama, ou a gente está em beirada de rio, a gente é bastante picado por borrachudos, e uma espécie de borrachudo, ela passa a oncocercose, que é também um verme, tá, gente? Ele tem uma grande importância, principalmente na África, né, que acontece bastante casos de oncocercose, mas que nós podemos ter também, tá? E outros tipos de moscas aí que também causam a leishmaniose. Leishmaniose também outra parasitose muito importante, tá? Causador da leishmaníase e que causam feridas, né? Aquelas feridas que parecem umas crateras, né? Que ficam ali parecendo assim bastante exposta essa área dessa ferida, mas que essa ferida acaba sendo até mesmo indolor, né? E que fora essa doença, a leishmaníase cutânea, nós temos outra também, que é a mucosa, né? E a mucosa é bastante importante, uma vez que pode levar mesmo a uma degradação de certos locais, né? Do corpo de uma pessoa, que acaba literalmente deformando essa pessoa. Onde a gente nota que elas, então, devoram literalmente, né? As partes, então, mais moles de mucosa, de cartilagens, né, do nariz, céu da boca, e que acaba trazendo um estigma bastante grande para essas crianças, para essas pessoas. Então, a gente tem insetos aí de grande importância relacionados à medicina, então, né, causadores de doença também. Outra coisa que a gente pode falar também a respeito de amebíase também, olha, porque a gente tem amebas, então, como uma forma, durante o ciclo de vida dela, que ela forma cistos e que elas são eliminadas pelas fezes dos seres humanos. Moscas, por exemplo, né, que vão lá e pousam em cima de fezes, elas podem carregar, então, esses cistos nas capas, tá? E trazer e sentar sobre um alimento que você vai comer, né? Ou uma fruta, ou qualquer coisa, e você ingere esses cistos, e aí você acaba tendo amebíase, então. Hanseníase, outra coisa bastante importante também, que a hanseníase é uma bactéria, tá? Causadora, então, a hanseníase, quem não conhece a hanseníase, pode conhecer por... Ai, como é que chama, gente? Quem me lembra do nome mais popular da hanseníase? Nossa, eu falo tanto mais hanseníase. Eram chamados muito, na época de Cristo, os leprosos, tá? É a lepra, a doença da lepra, então. Essa hanseníase é causada por uma bactéria e um bacilo, e que ele é vetoriado através da barata, tá, gente? Então, é também um outro inseto de grande importância também, tá? Apesar de que a gente tem maior incidência para o norte do país, mas que nós também, aqui pode ocorrer também, tá? Como outras mais doenças que podem ser vetoriadas, né? Tem insetos, então, como sendo seus vetores, ou então os seus hospedeiros, sejam intermediários ou então definitivos. Inclusive também a doença de Chagas, né, gente? Que a gente sabe que é causado por um triatomínio, que é um percevejo. Então, o barbeiro, então, que é chamado popularmente, é ele quem vai, então,
carrear esses protozoários e vão contaminar os seres humanos. Então, nós temos uma gama bastante grande de insetos que, então, são de grande importância dentro da medicina humana como vetores ou hospedeiros de doenças. Dengue, né, também, o Aedes aegypti, o Culex com a malária, né? Então, a gente realmente, se a gente for enumerar, é uma enormidade de insetos aí que, infelizmente, acabam carreando, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Além disso, temos outros também insetos, olha, que são considerados espoliadores, que retiram mesmo, né, o vigor, então, desse hospedeiro que ele vai infectar. A exemplo, olha, de moscas que sugam sangue, mosquitos, pulgas, piolhos, né? Então, a gente tem pulgas também sendo importantes aí, não tanto a pulguinha, a pulga comum de cachorro, né, que às vezes mais pica a gente e dá aquele processo alérgico, mas nós temos outros tipos de pulgas, né, que é o bichinho de pé. O bichinho de pé também, ele traz ali apesar de que essa pulguinha, né, essa fêmea, ela entra mais dentro da epiderme da gente, mais para fazer a ovoposição dela. Mas tem gente que tem casos aí que os dedos acabam ficando até reganhados, né, do pé principalmente, por ter então uma quantidade enorme então dessas pulguinhas ali infestando então para fazer a ovoposição. Vamos ver o que mais. Piolhos principalmente em criança, em idade escolar, gente, né? A gente encontra bastante. É claro que a gente pode encontrar muito mais em crianças de condições sociológicas menos favoráveis, né? Que talvez tenham uma cultura higiênica não bem formada, né? Então, muitas vezes essas crianças estão infestadas de piolhos, tá? E isso pode trazer um baixo rendimento escolar também para essas crianças. Então, importante essas infestações, né? Que elas acabam aí atrapalhando bastante, deixando irritada, porque aquilo coça bastante, né? E acaba sendo, principalmente o meio escolar, acaba sendo um modo de transmissão maior, porque as crianças não querem saber. Elas se juntam, elas se abraçam, né? Não tem preconceito uma com a outra, não sabe se a outra tem piolho ou não, não tá nem aí. E, então, acaba sendo, então, um modo de transmissão bastante intenso também, tá? Então, aí eu venho falando um pouquinho de cada uma, né? Falo aí sobre alguns tipos de insetos, quais são essas doenças trazidas por eles, por moscas, por mosquitos, né? Mas que, por outro lado, se eu tenho moscas aí, principalmente, olha, febre amarela e tal, não sei, mas acho que eu coloquei alguma coisa sobre misíase, né? Sobre uma espécie de mosca que nós temos, que é a lucila, e que essa mosca, ela também invade animais, né, para deixar ali a sua larva, tá? Mas que, por outro lado, criações dessa mosca também, gente, ela acaba trazendo bastante ajuda para o lado médico também. Existe já criações dessa mosca em laboratório, então moscas livres de bactérias, livres de protozoários, livres de qualquer vírus ou doenças que elas possam trazer do meio ambiente, para que elas, então, produzam essas larvas, e essas larvas são utilizadas em pessoas que têm normalmente muitas feridas, que estão necrosando, principalmente pessoas que têm problemas como que chama açúcar no sangue, gente? Quem tem diabetes. Lembrei. Então, quem tem diabetes, normalmente é difícil fazer, então,
a cicatrização quando se machucam, né? E formam feridas literalmente bastante feias, extensas, e que começam, então, a necrosar a pele, né? Começa a morrer. E essas larvas, gente, a preferência dessas larvas da Lucila, elas comem literalmente isso, carne morta. Então, são colocadas nessa ferida desse paciente as larvas limpinhas, criadas em laboratório, e elas, gente, devoram todo aquele material, então, já que está ali se putrefazendo, né? E deixa limpinho. Deixa ali, elas comem, o enfermeiro vai lá, retira tudo, tá? Faz a higiene, faz a asepsia da ferida, fecha a ferida e, né, é lógico que está tomando toda a medicação e se aguarda para ver. Porque normalmente elas ajudam muito, até mesmo nesse processo de comer, alguns produtos químicos dessas larvas ajudam até a cicatrização dessas feridas, tá? Então, se por um lado no meio ambiente, né, acaba causando alguma coisa em relação à criação, né, a perdas econômicas, nós temos então por esse lado médico ela ajudando também, tá? Então é bem interessante, inclusive o Vinícius, né, o professor Vinícius, que foi meu aluno, nós trabalhamos com entomologia forense também no TCC dele, e ele achou essa mosca, né, essa espécie, dentro lá, né, do trabalho dele. E quando ele foi para a especialização dele na UEM, um professor de lá, que foi meu orientador, também viu o trabalho dele e achou interessantíssimo. Então, aí a gente queria literalmente, né, trabalhar mais a respeito dessa mosca, então, que ela tem bastante interesse médico, então. Bem legal. Bom, gente, no mais, olha, apresento aí doenças, então, ó, de importância na medicina veterinária, né? Esclareço, então, esses insetos aí e fica aí a critério de vocês darem aqui, ó, tá falando sobre as misíases, então, que eu tava falando para vocês, tá? É isso mesmo, só que eu acho que a Lucila, não sei se tá aqui, não me lembro se ela tá ou não, mas deve estar. Devo ter colocado ela assim, tá? Bom, gente, então, mas é isso, ó, deixar aqui apresentado para vocês, ó, falando um pouquinho de piolhos e pulgas aqui no finalzinho também, mais específico de tudo que eu apresento para lá. Então, venho explicando mais aqui para vocês. Inclusive ácaros também, que está dentro de artrópodes, apesar de não ser insetos, tá? Mas deixei aqui como dentro desse contexto tudo, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Alguma dúvida aí? Aí, daqui a pouquinho, eu estou colocando lá para vocês, então, com a atividade em seguida, que já é, então, em relação à segunda formativa, e vocês só me respondem lá, tá bom? Perfeito? Beleza, prof. Joia, prof. Obrigada. Então, tá bom, gente. Obrigada da presença de vocês, tá? Até mais, até semana que vem. Beijo. Tá, prof. Tchau, tchau. É, pro. Beijo, Tchau. gente. Até. Tchau. É.